Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica e humana. Queremos pedir desculpas por hoje. Tivemos um dia muito corrido, desde cedo mesmo. Os irmãos têm visto que nós mandamos as leituras de preferência antes das 7 da manhã, mas hoje o dia começou cedo e começou corrido. E só agora nós tivemos tempo de estar sentando e fazendo a gravação da leitura para mandar para vocês. Então, amanhã estaremos mandando naquele período entre 6 e 7 da manhã. Você vai poder acompanhar, pelo menos para você que tem o costume de ler a Bíblia cedo, antes de sair para o trabalho, antes de fazer as atividades, e gosta de acompanhar a leitura através do vídeo. Então, amanhã pela manhã, você vai estar recebendo o vídeo na hora normal, entre 6 e 7 horas da manhã. Hoje estaremos lendo os capítulos 17, 18 e 19 do primeiro livro de Crônicas. Então, você que ainda não leu e tem a oportunidade agora de acompanhar a leitura conosco, capítulo 17 está escrito: Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens em teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai, diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei da tua descendência depois de ti um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel? Única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmastes o teu povo Israel, para ser o teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo,
e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. Depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi pagando tributos. Também Davi derrotou a Adaezer, rei de Zobá, junto a Ramate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios a Damasco, a socorrer a Adaezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adaezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adaezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Adaezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para abençoar por haver pelejado contra Adaezer e por havê-lo ferido, porque Adaezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe somente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Savsa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Capítulo 19. E aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anom, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar a teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. E enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Davi: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia,
e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saídos os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão. E puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adaezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, juntou todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles. E ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adaezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 20, 21 e 22 do primeiro livro de Crônicas. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir.